Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Nós queremos Graças a agradecer ao Senhor pela maravilhosa oportunidade que Deus está nos dando, para assim nós compartilharmos com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando a partir de agora, vamos compartilhar uma vez por semana vídeos que serão publicados nas sextas-feiras, às 21 horas, e nós queremos que você participe conosco. O propósito disso é poder trazer discussões, são diálogos pastorais, e nós queremos tratar alguns assuntos, alguns temas que julgamos ser relevantes para esse tempo, e para isso nós contamos com a presença de pastores abençoados, homens de Deus, servos do Senhor, que tem caminhado conosco e que tem me dado a oportunidade de poder servir ao lado deles. Na verdade, eu estou entre gigantes. Então, eu estou aqui com o pastor Fernando Angelim, que vai desplugar lá o áudio dele para dar um oi para os irmãos. Alô, tudo bem? Estamos com o pastor Janisson. Olá, meus irmãos, prazer. E o pastor Manuel Coelho. Olá, irmãos, graça e paz. Amém. Eu me chamo Odirley, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Benevides e estaremos aqui conversando sobre algumas questões e hoje nós iremos tratar, em particular, sobre questões políticas. Claro, sempre a partir da nossa perspectiva bíblica e, é claro, reformada. O pastor Fernando Angelim é pastor da Igreja Batista Reformada de Belém. O pastor Janisson é pastor da Primeira Igreja Batista de Quatro Bocas e o pastor Manuel Coelho, da Congregação Batista Reformada de Belém. Então, pastores, sejam bem-vindos, assim como os demais irmãos que estão participando conosco, e essa oportunidade para a gente bater um papo sobre essas questões, e os pastores terão a oportunidade de poder, assim, ouvir as nossas questões. Pois bem, pastores, então, hoje iniciaremos os nossos diálogos pastorais, o cristão e a política, e na oportunidade que nós temos hoje, então nós temos aí esses quatro homens de Deus. Eu estou em segundo aqui, eu sou o menor de todos eles, com certeza, e eu estou aqui para aprender muito mais do que os irmãos. Então, vamos lá passar para as nossas perguntas. E a primeira pergunta, pastores, pastor Fernando Angelim, pastor Janisson, pastor Manuel, o primeiro que quiser pode responder. A pergunta é: para um cristão, política se discute e por quê? Quem começa? Vamos lá, pastor Janisson. Pastor Janisson, inicie aí, por favor. Amém, então, né? É uma ótima pergunta, exatamente porque o que nós vemos é respostas contrárias, e eu creio que não deveria ser assim. E grande parte, isso tem mudado um pouco, né, ao longo desses tempos, onde a política se tornou um assunto mais presente na vida do brasileiro. Mas até tempos recentes, grande parte dos cristãos entendia que política não é um assunto para cristão se discutir, né? Para cristão se envolver, para cristão falar sobre política. Isso tem mudado um pouco, mas ainda no brasileiro permanece esse tipo de postura. Pelo menos eu converso com muitos irmãos que, não na minha igreja, graças a Deus, mas outros irmãos que têm, né, uma postura de que a política e o cristão devem ter um movimento de repulsa. Mas, na verdade, é interessante nós notarmos que o Senhor, ele ordena magistrado, né? Quando nós abrimos em Romanos 13, e é interessante tratar sobre esse tema à luz das Escrituras, nós vemos que de maneira muito distinta o Senhor coloca que os magistrados civis eles são ordenados com um propósito. Mais à frente, talvez nós venhamos a entrar sobre essa questão de limites e propósitos do Estado, mas se o Senhor ordena magistrados civis e ordena esses magistrados com um propósito, ou seja, para governo, a política ela pode ser definida assim, né, como uma relação entre governantes e governados. Nós somos governados.
Então, o cristão, como qualquer outro governado e qualquer outro cidadão, e ainda mais por ter a palavra de Deus como guia da sua consciência, das suas práticas, deve sim discutir política, né? E deve fazê-lo à luz das Escrituras. Essa é a minha resposta inicial, uma pergunta simples. Tá? Eu vou tentar Fernando, Pastor Fernando e Pastor Manuel Coelho. Olha, eu vi O meu áudio está funcionando aí? Sim, Tá estamos ok. ouvindo. Ok. Eu vi um banner um dia desses na internet que estava dizendo assim: somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Eu achei interessante. O pastor Jenson ele pegou um gatilho importante, porque se é um assunto bíblico, consequentemente é um assunto que nós vamos tratar, vamos ter que conversar. A gente não vai ver em Romanos 13 falando que as autoridades são constituídas por Deus, que nós devemos nos submeter, fala do papel delas, né, de restringir o mal, fala que nós temos que pagar nossos tributos. Então, tudo isso vai gerar algum tipo de conversa, de discussão. A questão não é se nós temos que conversar ou não, nós temos que conversar sobre esses assuntos. A questão é qual é a maneira e qual é o nosso papel nisso tudo. Eu acho que seria por aí. A maneira pela qual a gente se envolve com a política e como, quais são os nossos limites em relação a isso, né? Até onde a gente pode se envolver ou não. Mas, com certeza, sim, é um assunto que o cristão tem que conversar porque é um assunto bíblico, né? Se é bíblico, a gente vai precisar discutir, debater sobre esses assuntos. A Escritura vai falar para a gente orar por nossas autoridades, a Escritura vai falar a respeito do nosso compromisso como cidadãos, de não ficar devendo nada para ninguém, né, de pagar nossos tributos, nós, né, nos sujeitarmos às nossas autoridades. Né. Também tem a questão de abuso de autoridade, quando o Estado quer usurpar um lugar que não lhe pertence, quer, por exemplo, se colocar no lugar de Deus também. A gente vai, por exemplo, lembrei agora quando o rei Nabucodonosor erigiu uma estátua e ordenou que todos tinham que se prostrar e adorar aquela estátua ali, na Babilônia. E os servos de Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram desobedecer à autoridade porque ela estava usurpando uma autoridade superior, que é a autoridade divina. Né? Então, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente vai conversar a respeito disso. Até qual é o limite da nossa obediência às autoridades, qual é o nosso envolvimento, mas que discutir, nós temos que discutir porque isso é bíblico e faz parte da nossa vida. Pastor Manuel Coelho, é o senhor. Isso. Eu acrescentaria, irmãos, concordando aí plenamente com os pastores, né, que se nós não discutirmos, quem vai discutir? Né? Quem vai tratar do assunto? Quem vai explorar esse assunto? Então, se a igreja se omitir, quem vai discutir esse assunto serão aqueles que não têm nenhuma visão cristã, nenhuma visão bíblica, né? E eles vão discutir, eles vão disseminar suas ideias, e essas ideias vão se tornar, porque toda ação, primeiro é disseminada, primeiro é gerado por uma ideia, por um pensamento que vai correr a sociedade, que vai influenciar a sociedade inteira, que vai influenciar os governos. Então, se nós não discutirmos, quem discutirá? Serão os que não creem no Evangelho, serão os que não têm nenhuma iluminação da palavra, da verdade, serão aqueles que estão totalmente ignorantes quanto, na verdade, essa questão da instituição do governo por Deus, dos propósitos do governo, de fazer o bem e assim por diante, promover a vida. Então, eles que vão discutir. Então, o que vai acontecer na sociedade? Será ali, o que vai se disseminar na sociedade serão pensamentos totalmente anticristãos que vão, na verdade, promover a morte, promover a destruição da própria sociedade. Né? O paganismo, aquilo que não é cristão, aquilo que não tem nada a ver com a palavra, aquilo que é, na verdade, do pecado, da rebeldia humana, da iniquidade. E isso, irmãos, significará simplesmente uma omissão por parte dos cristãos, e é um pecado. Né? Então, deixar de discutir é simplesmente permitir que outros venham discutir e outros venham promover as suas ideias pagãs, né? Espalhar a morte. Nós acreditamos o quê? Que o Evangelho é vida. Vida no aspecto mais amplo possível, inclusive nas questões de governo,
os cristãos são sal e luz, ou seja, eles estão ali para conter a corrupção, para espalhar o sabor do evangelho, para iluminar. Então, imagine se os cristãos se calarem. Né? Então, essa omissão, na verdade, é um pecado. Né? E é um pecado que trará consequências danosas. Eu creio que nós estamos sofrendo hoje muitas coisas exatamente por essa omissão por parte dos cristãos ao longo de muito, muito tempo. Então, temos sim que discutir, temos sim que falar, temos sim que levar a visão bíblica, né, a respeito das questões políticas, porque nós acreditamos que essa visão é a visão da realidade, a visão que vem de Deus, do Deus Criador, do Deus que instituiu o Estado, do Deus que instituiu a família, do Deus que tem a verdade, que é a verdade. Então, nós precisamos realmente falar do que Deus tem nos ensinado, dessa realidade que vem do Senhor nosso Deus. Amém. Eu estava preocupado com uma questão. Se você dissesse assim, política não se discute, eu ia dizer, pronto, acabamos a nossa discussão. Exatamente. Mas que bom nós estamos fazendo aqui. Pressuposto já, né? Que bom que a gente vai poder continuar o nosso diálogo pastoral. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que alguns personagens tiveram participação política. E eles honraram a Deus, né? Alguns deles honraram a Deus enquanto estiveram lá, enquanto participaram, alguns assumiram diretamente, e a gente percebe esse alto e baixo. Então, essa participação, no sentido de discutir, né? Porque podemos pensar discussão, participação em discutindo, pensando, se envolvendo, se candidatando, né? Participando ativamente de um governo. Então, tem muitas formas de participar da política, né? E, então, é algo que a gente precisa pensar. O pastor Coelho falou algo importante, é que por muito tempo se falou que a igreja não deveria participar, exatamente porque o mundo olha a política brasileira como corrupta. Essa que é a verdade. Todo mundo vê isso, né? A gente tem uma cultura, o Brasil já tem essa cultura da malandragem que não dá crédito, né? Eu creio que a cada eleição, no sentido federal, acende essa expectativa, né? Mas a igreja precisa discutir, nós precisamos falar a respeito disso. Nessa mesma questão, pastores, como um cristão ele deve pensar política? Deixa eu voltar aqui para a nossa pergunta, para as nossas perguntas, para que a gente possa falar melhor a respeito delas, né? Como um cristão ele deve pensar política? Vocês falaram agora há pouco na questão da discussão. Sim. Não é? Então, agora, como é que a gente pode pensar sobre política? Nós começamos com o pastor Fernando Angelim, aí agora a gente vai começar... Foi o pastor Fernando Angelim ou foi Jânison que nós começamos? Foi comigo. Tá, então eu vou pedir para o pastor Fernando Angelim, em seguida o pastor Manuel Coelho, e o pastor Jânison pode fechar a pergunta para a gente fazer uma rodada. Tá bom? Amém. Meus irmãos, eu vejo que tem alguns níveis. Em algum nível, todos nós vamos participar, por assim dizer, da política. Principalmente aqui no nosso país, onde nós temos oportunidade de votar, né? Nós temos oportunidade de escolher os nossos candidatos. Em algum nível, todos nós vamos participar, né? Nós vamos pagar tributos, nós vamos nos sujeitar às autoridades, nós vamos orar por nossas autoridades, nós vamos votar, nós podemos nos posicionar, nós podemos também mostrar, como alguém falou da igreja, como uma bússola para o Estado, uma bússola moral para o Estado, mostrar quando eles estão agindo de maneira pecaminosa. Por exemplo, o John Piper, tem um vídeo na internet do John Piper como uma carta aberta para o presidente, então, Obama, na época, falando contra o aborto. Então, mostrando a moral cristã para um governo, né, que não teme ao Senhor. Né? Nós podemos observar também que alguns cristãos, eles são vocacionados mesmo para terem uma atuação direta mesmo no governo. Nem todos os cristãos vão ser pastores ou missionários. Cada um pode glorificar a Deus na sua área de atuação. Certa vez perguntaram para Martinho Lutero
como se podia glorificar Deus. Aí Lutero perguntou para o cara, né, qual era a sua área de atuação. Ele disse: eu sou um sapateiro. Então Lutero disse: olha, então eu faço o melhor sapato que você puder, né, e venda por um preço justo. Então ele poderia glorificar a Deus na sua área de atuação, fazendo um bom trabalho ali. Um médico, ele pode glorificar a Deus. Agora, por exemplo, nessa situação de pandemia, muitos médicos estão aí, né, trabalhando, se arriscando, buscando, né, servir ao Senhor diretamente na sua área de atuação, como enfermeiros, e também na política. Pode ser, no nosso país, há grande corrupção? Claro, claro que há. Ele vai enfrentar muita dificuldade? Vai, com certeza. Mas ele pode ser um político temente a Deus, um deputado temente a Deus, um governador temente a Deus, um ministro temente a Deus. Isso, com certeza, se ele for vocacionado para isso, com certeza ele pode servir a Deus nessa área de atuação. O que é complicado, eu acho, às vezes, é utilizar, né, de algum ofício eclesiástico para obter alguma vantagem política. Aí é complicado. Não, vote em mim porque eu sou pastor ciclano. Não, isso é bem complicado, até porque você não vai dar conta de exercer o seu ofício pastoral, né, ao mesmo tempo sendo um presidente, um deputado, porque, né, nós sabemos como é complicado. Como é que você vai estar na sua igreja local e ao mesmo tempo lá em Brasília, né? Vai ser muito complicado. E talvez ele pode estar desviando aí o foco. Mas se ele for de fato chamado para aquilo, para exercer um ministério, para exercer alguma função política ali, ele pode glorificar a Deus na sua área de atuação, agindo como... Uma vez eu vi uma ilustração que era que nós cristãos, nós estamos como uma canoa. A canoa está ali, né, sobre o lago, né, mas em cima da água, mas a água não pode entrar dentro da canoa, senão ela afunda. Então ele vai estar ali no meio da corrupção, no meio de pessoas que estão, sabe, não temem a Deus, mas ele não pode se corromper. Ele está no mundo, mas não é do mundo, né? Aquela famosa frase. Então é mais ou menos assim. Todo cristão, em algum nível, ele vai se envolver com a política. Todo cristão tem que orar pelas suas autoridades. Todo cristão pode e deve se posicionar, né, para mostrar a moralidade bíblica para o Estado. Alguns cristãos podem ter chamados específicos para atuar diretamente na política e é complicado misturar as coisas, né? Misturar ofícios eclesiásticos com a política. Eu acho que eu iria por aí. Pastor Manuel Coelho, qual é a sua percepção com relação a essa pergunta, por favor? Tá, irmãos. Eu queria até ler aqui uma parte da confissão, os 2 primeiros parágrafos, que diz assim: Deus o Supremo, no capítulo 24, né, sobre o magistrado civil. Pastor Deus, Manuel Coelho. O Senhor. Diga. Pastor Manuel, deixa eu só mostrar para os irmãos. E exatamente, pastor, já ele pediu, que eu já estava marcado aqui para ler o tópico, tá bom? Então, só para mostrar para os irmãos que nós estamos utilizando também a nossa confissão de fé batista de 1609. Estava em mão já aqui também. Né? Isso, que é o texto que o pastor Manuel Coelho vai usar. Só lembrando também que esse texto não é a nossa base, o nosso texto que a gente está utilizando é esse aqui, tá bom? Eu só mostrei primeiro por conta da citação do pastor, para que os irmãos tenham entendimento de que nosso propósito maior aqui é falar biblicamente. Pastor Manuel, pode falar, por favor. Isso, exatamente. Então, a confissão diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público, e para este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores. Né? Então, a confissão coloca aqui essa verdade. De onde vem esse ensino? Das Escrituras, como o pastor Odilei bem colocou aí. Então, a confissão, como o pastor Odilei colocou, não é a base da nossa fé, mas nós acreditamos, nós somos confessionais, que a confissão ela apresenta de forma fiel, né, o ensino das Escrituras, e esse aspecto aqui, irmãos, eu creio que fica bem claro. Então, quando nós pegamos Romanos capítulo 13, né,
a instituição das autoridades por Deus para exatamente exercer a sua função, o seu papel. Então, o pensamento do cristão em relação à política deve ser bíblica, ele deve ter essa compreensão de que é uma instituição divina e que tem um propósito, exatamente aqui como coloca a nossa confissão, para a glória de Deus e o bem público. Né? Então, para promover a honra e a glória de Deus e o bem público. Isso que o pastor Angelim falou, muito importante. Cada cristão, irmãos, ele tem que ser o exemplo exatamente disso, da glória de Deus e do bem. A questão das duas tábuas da lei. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Viver em honra e glória de Deus e fazer o bem, viver para o bem. Cada um na sua função. E como o pastor também Angelim colocou, aí o segundo parágrafo da confissão diz assim: é lícito que os cristãos aceitem e exerçam o ofício de magistrado quando chamados a isso, e em sua administração eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que para esse efeito podem legalmente agora, sob o Novo Testamento, empreender a guerra em ocasiões justas e necessárias. Então, ali o princípio de que Deus instituiu as autoridades e que eu costumo dizer assim, quando eu trato na minha congregação, quem é a pessoa mais, vamos dizer assim, preparada para exercer essa função? É o cristão. Né? Não que todos os cristãos vão se envolver diretamente nessa questão política, mas alguns, como a confissão coloca, serão chamados para isso e devem exercer, então, mantendo a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade. Então, eu penso que é assim que nós devemos pensar a questão política. Pastor Janisson. Pergunta muito importante, pastor Gisley. Como nós devemos pensar a política? Eu creio que isso acaba entrando em um assunto chamado de cosmovisão. Tá? Nós, como cristãos, entendemos que nós devemos pensar todas as coisas, ou pelo menos assim deve ser o nosso entendimento, à luz da palavra de Deus. Isso inclui pensar política. Tá? E é uma honra dizer isso, né? Eu falo isso com orgulho, porque a Escritura ela vai lidar com esses assuntos também. Então, qual é a minha grande preocupação? Eu tenho visto o contrário, eu tenho visto pessoas pensando todas as coisas a partir de um posicionamento político, inclusive a própria Escritura, ao invés de pensar as propostas políticas e pensar nos atos dos governantes e na nossa relação com a política de maneira bíblica. Então, eu vejo distorções de texto, eu vejo distorções de porções bíblicas, exatamente para tentar encaixar a Escritura no seu posicionamento político. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, a primeira parte da minha resposta é essa. Nós devemos pensar a política por meio da Escritura, através da lente da Escritura, para que nós possamos dizer que, de fato, nós pensamos a política como cristãos. E ao invés de pensar o cristianismo como a posição ideológica que cada um pode vir a seguir. A palavra ideologia ela já é muito complicada para o cristão. Né? Isso envolve do que a Escritura tem a dizer sobre o papel do Estado, os limites do Estado, a licitude, como o cristão deve se envolver, quais são os princípios éticos. Eu vejo cristãos idolatrando o Estado e tentando encaixar a Escritura nessa ideologia, mas também eu vejo cristãos que exaltam o indivíduo, indo para um outro extremo e às vezes até mesmo defendendo o não pagamento de impostos, defendendo a extinção do Estado, por exemplo, e esses posicionamentos extremados, eles são antibíblicos. Né? Portanto, a primeira parte é essa, o cristão deve pensar a política à luz da Escritura. Outro ponto interessante, os irmãos citaram aí a Confissão de Fé, de 1689, e é muito interessante a importância da confissão também, de uma fé confessional. Né? A confissão não damos a ela o peso de inspiração da Escritura, todos nós concordamos nisso, mas é muito interessante olhar para a confissão porque ela articula o capítulo 13 de Romanos. Aquilo que o pastor Coelho ele citou é uma paráfrase e uma articulação de Romanos, mostrando que os irmãos entendiam que a política deve ser pensada à luz da Escritura. Isso nos mostra como é que os nossos irmãos pensavam também na época deles, ali no século XVI, XVII, como é que vinha se desenvolvendo o pensamento.
nós sabemos que os puritanos eram muito envolvidos na questão política, eles entendiam que o Senhor chamou o crente para atuar em todas as esferas que são lícitas da vida. Portanto, o cristão, essa é a minha resposta para essa pergunta. Ele deve pensar política e fazer política também à luz da Escritura. É muito interessante aqui no capítulo 24 da Confissão, o parágrafo 2º que o pastor Coelho ele citou, que aqui diz que é lícito que os cristãos eles aceitem e exerçam, inclusive, o ofício político, né? Quando chamados a isso, ou seja, olhando para a questão da vocação, e aqui diz como fazer isso. Em administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade. É interessante que isso guia também o cristão no fazer política, mostrando que não é a nossa função como cristãos, caso venhamos a exercer um cargo político, a implementar uma agenda de imposição da nossa fé. Né? Isso deve ficar muito claro. O cristão ele é chamado, caso assuma um cargo político, a implementar a paz, a justiça, a reinar com equidade, com honestidade, livre de corrupção, mostrando que nós temos princípios que estão sobre nós, né? E que esses princípios eles regem, inclusive, a nossa forma de nos relacionar e fazer política. Tá? Ainda sobre esse assunto, né, fazendo algumas aplicações práticas, principalmente porque nós estamos tratando sobre diálogos pastorais, e relacionar a questão da política com a questão do discipulado também. Quando nós lemos ali o texto, um dos textos que falam sobre discipulado, que é o texto da Grande Comissão, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, no nosso ato pastoral e na própria cultura de discipulado da igreja, nós precisamos ensinar a pensar política à luz da vida e das palavras de Cristo. Isso é muito importante, porque a política é um assunto que vai ser tratado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é tratado nas Escrituras. Portanto, a nossa missão pastoral e também o estímulo de uma cultura de discipulado na igreja é que os irmãos eles possam estimular uns aos outros, motivar uns aos outros a pensar esse assunto à luz das Escrituras. Nós vamos ver que em Mateus 22, lá quando os fariseus eles vão perguntar para o Senhor se é lícito pagar tributo a César, ele vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo vai se submeter aos magistrados. Portanto, nós como pastores iremos responder diante do Senhor se nós temos ensinado os membros de nossas igrejas, as ovelhas que estão sobre a responsabilidade a pensar política de acordo com Cristo, ou se nós temos ensinado eles a pensar política de acordo com Marx, com Mises ou qualquer outro teórico. Isso é muito, muito complicado. Alguns pastores têm feito campanha e têm pregado ideologia do púlpito, têm distorcido as escrituras à luz de uma lente ideológica, e isso é muito grave. O Senhor vai cobrar essa nossa responsabilidade. Falando ainda de maneira mais prática acerca desse assunto, e a Escritura ela não é genérica. Ela não é generalista acerca de política. Ela fala sobre pagamento de tributos, ela fala sobre submissão ao Estado, ela fala sobre obediência civil, fala sobre oração pelos políticos que estão no poder. Algumas pessoas utilizam palavras muito chulas e muito torpes para poder lidar com política. Isso me traz agonia. Não significa que o magistrado ele não vai ter a sua perversidade denunciada. Muito pelo contrário, o cristão, como nós conversamos, deve, como primeiramente submisso a Deus, seguindo os princípios do Senhor, fazer críticas acertadas e expor também a maldade do magistrado, quando ele está tomando atitudes que ultrapassam o seu limite, quando são atitudes perversas, mas mantendo o princípio da honra. Eu tenho visto palavras que não deveriam sair da boca de cristãos se direcionando não só ao presente governo, mas ao governo anterior também. Seja o governo que esteja no poder, o pecado deve ser denunciado à luz da Escritura, com as
nomenclaturas que a Escritura usa para a denúncia de pecado, e não com palavras chulas, torpes, palavras mundanas. Nós somos chamados, inclusive, a articular as nossas críticas políticas de maneira cristã. Tá bom, pastores? Era só esse adendo que eu gostaria de fazer. Pastor Fernando Angelim, o senhor pode contribuir agora? Muito bom. Concordo com tudo que meus irmãos falaram, né? Com certeza nós temos que articular, observar a política, e não só a política, mas todas as coisas à luz das Escrituras. É a Bíblia que vai guiar a nossa vida, nosso pensamento, vai ser o norte para as nossas decisões e tudo, né? Então, pegando o gancho que o pastor Janison falou agora, a respeito da maneira como nós vamos lidar, né, com isso nos nossos debates, eu tenho visto em nosso país uma grande polarização, né? Nas últimas eleições, pessoas deixaram de falar com familiares, né? Pessoas se brigaram, né, de uma forma, né, intensa demais e abraçando todo o pacote, seja da esquerda, seja da direita, seja do partido A, seja do partido B. E existe um perigo também em pensar dessa maneira, porque eu vejo que se faz vista grossa para pecados sérios de certos candidatos ou certos políticos, simplesmente porque ele faz parte do seu partido. Aí você tenta passar o pano, a pessoa tenta passar o pano, fazer vista grossa. Não, mas ele não foi bem assim. E aí, por defender, você abraçar todo o partido, essa política partidária, esse pacote, muitas vezes você se torna cúmplice, né, de uma atitude, de um pecado que você simplesmente faz vista grossa porque ele fazia parte do seu partido. Isso é perigoso, porque não é esse o nosso papel, né? E é outra coisa, quando a gente fica nessa polarização e fica brigando dessa maneira com outras pessoas, isso pode atrapalhar até a nossa própria evangelização. Porque aquela pessoa que não te escutaria falar a respeito de esquerda ou direita, ou falar a respeito de Bolsonaro, ou Lula, ou Moro, ela poderia te escutar quando você falasse de Cristo, quem sabe. Né? Isso pode atrapalhar. Há também uma associação, quando você simplesmente defende o seu candidato, o seu partido, de uma maneira assim muito grande, e quando ele faz alguma coisa assim terrível, de certa maneira você está se associando, ou associando a sua igreja àquilo que está sendo feito. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Esses dias eu escrevi algo para os irmãos lá da igreja assim: cristão, ore pelas autoridades, converse sobre política, se necessário até se posicione, mas cuidado para não esquecer que nossa pátria é celeste, e o nosso Redentor não é Moro, Lula ou Bolsonaro, mas Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Muita gente, se você parar para observar as redes sociais da pessoa, o cara só fala também sobre isso. Ou é só falando mal do candidato que ele não gosta, ou é só falando bem do candidato que ele gosta, mas você não vê falando nada a respeito da palavra de Deus. O cara não evangeliza, o cara, sabe, não tem compromisso às vezes com a igreja, mas está lá na militância política dele. Então, talvez as prioridades se inverteram. O candidato ou a política que deveria fazer parte do debate se tornou o Deus da pessoa, o ídolo da pessoa. Né? O presidente ou o candidato dele se tornou o seu Deus, o seu Redentor, como se ele assumisse todos os problemas iam acabar, ia ser paz na terra, e a gente não pode ter esse pensamento. O nosso Redentor é Cristo, e a redenção social, por assim dizer, a transformação de todas as coisas, é só no novo céu e nova terra. Então, às vezes, eu acho que criam expectativas irreais em pessoas, e por isso que há grande frustração. Pastor Coelho, o senhor tem como contribuir também, né, pastor, nessa questão, para que a gente possa depois passar para o próximo tópico. Eu sei que vocês querem conversar mais a respeito desse tema. O tema é bom. Pode falar, pastor. Assim, irmãos, eu gostei demais da palavra de todos os meus irmãos, né? E eu acrescentaria aqui um aspecto dentro desse momento que a gente está vivendo, quando Paulo diz aqui, toda a alma, Romanos 13, né?
toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Observem que ele coloca o motivo da nossa sujeição às autoridades, o motivo ele coloca o mais alto possível, ou seja, Deus. Deus instituía as autoridades e por isso nós devemos nos submeter a elas. Mais adiante, Paulo diz que, no versículo 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Observe bem, para o teu bem, ou seja, Deus instituiu a autoridade para que ela faça o bem. Agora, o que é o bem? O que é o bem? Mais adiante um pouco, ele diz, no versículo 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Ou seja, o bem está no amor. E o amor é a lei de Deus. A lei de Deus, como Paulo diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. As duas tábuas da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Aí está esse bem. Então nós temos que Deus instituir as autoridades para que elas promovam o bem, promovam a justiça. Essas autoridades devem ser julgadas por esse princípio do bem, da justiça de Deus, da lei de Deus, dos princípios, meus irmãos, ali que a lei de Deus estabelece bem claramente, né? Então eu queria colocar duas coisas aqui. Qual é o perigo? Quando o pastor Angelim falou muito bem, o perigo dessas distorções, né? Primeiro, é que se nós começarmos a estabelecer tal candidato é o nosso redentor, ou tal ideologia é a nossa redentora, ou tal partido é o nosso redentor, aí quebrou tudo. Acabou tudo, irmãos. Nós não estaremos mais elevando a sujeição ao princípio maior que é Deus. Nós estaremos elevando um candidato ou uma ideologia, um partido à posição de Deus. E o que vai acontecer com isso? Segundo o princípio, nós não vamos julgar mais essas autoridades, nós não vamos avaliar mais essas autoridades pelo bem que vem da lei de Deus. Esse mesmo Deus que instituiu, colocou essas autoridades para fazer o bem, que tem a ver, que se relaciona à promoção da justiça, aos princípios da lei de Deus. E o que vai acontecer então se o cristão ele colocar essa autoridade como Deus? Ele não vai mais analisar pelo princípio do bem. Ele vai seguir tudo que essa autoridade disser. Isso é um risco muito grande. Eu só queria, o assunto assim é bem interessante, mas só queria completar com mais um aspecto. É que nós vamos responder, especialmente nós pastores, daqui a um ano, talvez, daqui a, não sei, 5 anos, 10 anos, pessoas vão olhar para esse período, irmãos, que nós estamos passando, de polarização política, de pandemia, estão morrendo milhares de pessoas, e as pessoas vão perguntar: o que os pastores falaram sobre isso? Como a igreja se posicionou sobre isso? E, irmãos, é muito sério. A questão é, estaremos glorificando a Deus? Estaremos promovendo a justiça? Estaremos promovendo o bem? Estaremos promovendo a vida humana? Se nós colocarmos qualquer candidato, qualquer partido como Deus, nós estaremos ali anulando o nosso testemunho, e isso vai ficar muito triste no futuro, porque aonde não há, irmãos, a glória de Deus, há injustiça, e a igreja não pode se associar a esse tipo de coisa. Então, é muita responsabilidade, posicionamento de pastores, porque eles trazem consigo as suas igrejas, por mais que eles digam assim, não, é minha posição, mas é muita responsabilidade quando os pastores eles se colocam numa posição de defender uma certa pessoa. Isso é muito sério, porque daqui a alguns anos, quando as coisas estiverem mais claras, quando os efeitos disso forem mais evidentes, aí nós vamos observar, irmãos, muita gente, infelizmente, vai ser colocada ali como alguém que se associou a uma idolatria, e a uma idolatria que fez muito mal, pode ter matado milhares de pessoas. Nós estamos num tempo de pandemia. Isso é muita responsabilidade. É isso, meus irmãos. Obrigado, pastor. Nós vamos passar para a nossa segunda pergunta, aliás, terceira pergunta. E aí vem, acho que vocês falaram um pouco a respeito, mas a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais ainda ao questionar o que nós iremos levantar agora. Quais os principais erros dos cristãos ao discutir política? Eu vou começar com o pastor Manuel Coelho, que estava com a palavra, que nessa rodada ele começa
na discussão. Pastor. Certo, irmãos. Eu acho que a gente já, pegando aí o que nós já temos falado, né? Eu penso o seguinte: primeiro, quais os principais erros dos cristãos a discutir política? Bom, qual é a base da discussão? Eu acho que o pastor Angelim colocou muito bem aí, quando a gente começa a colocar uma ideologia, um candidato, um político como nosso redentor, né? Então aí nós já começamos, essa base já começou errado, né? Então jamais um cristão ele deve entrar numa discussão política tendo por base esse tipo de idolatria, não tem como nós chamarmos de outra coisa, é idolatria. Então quando ele começa a entrar numa discussão política por isso, por essa forma, ele já começou errado, né? Seria melhor ter ficado calado. Então, qual é a base? A base é a Escritura. Então, se nós formos entrar numa discussão política, nós temos que... Texto clássico, irmãos, Romanos 13. Né? Romanos 13. E aí, os outros textos das Escrituras, eles vão, vamos dizer assim, ilustrar ou esclarecer o que Paulo vai falar aqui. Mas esse é o texto, Romanos 13. Então, nós temos que pensar Deus. Porque quem instituiu a autoridade? Deus. Para quê? Eu acho que essas têm que ser as discussões. Quem instituiu? Para que instituiu? Qual o propósito? Qual o efeito das autoridades? Como nós devemos nos relacionar com elas? Tudo com base nas Escrituras Sagradas. Um outro ponto, irmãos, que eu gostaria também de acrescentar aqui é a forma de fazer isso. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Nós estamos vivendo num tempo de polarização. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de crise econômica, de pessoas estressadas, de pessoas emocionalmente abaladas por tudo isso que elas estão vendo, né? Então, é um tempo muito difícil. Isso gera ira, gera ódio, aquela coisa nós contra eles, né? Então, essa divisão, esse ódio, na verdade, irmãos, nós observamos o que no nosso país hoje? O ódio. Divisões, brigas e brigas e brigas. Então, vocês imaginam, os ânimos, eles estão muito alterados. E geralmente, quando já se entra em política, nas discussões políticas, já é para colocar ali o pé na porta e brigar, e ofender, e usar palavrões, enfim, de destruir o outro, né? Não é de um propósito ali, como posso dizer assim, de construir uma ideia de edificar o próximo, mas é de destruir o próximo. É isso que nós estamos sentindo hoje na política, especialmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, o cristão, ele tem que ter muita sabedoria. O que eu observo muitas vezes, infelizmente, é que muitos cristãos, quando entram em discussão política, eles já entram nesse princípio ímpio, meus irmãos, mundano, né, de ódio. É o que Paulo vai dizer aqui: o amor não faz mal ao próximo, versículo 10. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, entrar numa discussão política dessa forma, como os ímpios fazem, né? Mas nós temos que entrar o quê? Primeiro, com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de edificar o nosso próximo, destruir o nosso próximo. Então, se você vai entrar numa discussão política, você tem que pensar na glória de Deus e amando o seu próximo. Isso vai falar da forma que eu vou mencionar, que eu vou me expressar. O pastor Janderson falou da questão aí dos palavrões. Irmãos, é simplesmente inconcebível um cristão falar palavrão, um cristão usar expressões chulas numa conversa. Isso não tem como nós aceitarmos uma coisa dessa. Nós aceitarmos o princípio do ódio, da crítica, da difamação, da distribuição você ouve alguma coisa que está difamando uma pessoa e você já republica aquilo, você já espalha, quebrando o nono mandamento. Não é? O fake news, né, pastor? Fake news. E outra coisa, irmãos, também a banalização, tudo é fake news. Né? Ou se vem do lado que eu não concordo, é fake news. Se vem do meu lado, é verdadeira news, sei lá como eu posso dizer isso. Né? Então, é sempre o nós contra eles. Então, já está viciada a discussão pelo ódio, pela aquela disposição mesmo de destruir o próximo. É muito triste o que nós estamos vendo em termos de cristãos entrarem no debate nesse sentido, enquanto nós precisamos, irmãos. Vejam, as pessoas estão morrendo, são milhares de pessoas morrendo, entrando na eternidade sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a palavra de Deus. E os pastores têm que levar o quê? O Evangelho, têm que levar a esperança, têm que chamar as pessoas ao arrependimento. Era hora de nós fazermos isso nesse momento.
se nós levarmos a palavra de Deus, nós levarmos o Evangelho. E se formos entrar em questões políticas, entrarmos com mansidão, entrarmos com respeito ao próximo, entrarmos com amor, amando o nosso próximo, procurando, se ele está errado, então eu farei isso com amor, eu mostrarei para ele com amor que ele está errado, mas sem aquela ânsia, sem aquele desejo de destruí-lo. Isso é ímpio, isso é carnal. Infelizmente, o que nós estamos vendo muitas vezes discussões em meios cristãos, e eu digo com tristeza, meus irmãos, em meio mesmo aos que se dizem reformados, é esse princípio do ódio, da difamação, do ataque, do nós contra eles. Isso não é cristão, isso não, absolutamente não é a maneira de nós discutirmos política. Paulo fala com mansidão, para nós falarmos com mansidão, e Deus então operará no coração das pessoas para que elas venham compreender, venham se arrepender e assim por diante. Amém. Amém. Alguém ainda quer falar ainda depois dessas palavras aí do pastor? Obrigado, pastor Manuel Coelho. Pastor Fernando Angelim, o senhor tem a palavra aí para poder acrescentar quanto à nossa pergunta, né? Quais os principais erros que os cristãos têm cometido ao discutir política? Olha, eu acho que desde a outra pergunta a gente já tem falado sobre esse assunto, né? Eu acho que, listando aqui, seriam falta de princípios bíblicos, como eu acho que o pastor Janison já até falou um pouco sobre isso, de abraçar ideologias e não se fundamentar nas escrituras. Então, falta de princípios bíblicos. Idolatria a políticos, né? Colocar a sua esperança em homens como se eles fossem, né, o seu senhor, como se ele fosse inerrante, como se tudo que ele falasse, né, estivesse certo, e as suas expectativas irreais em um partido político ou em um homem qualquer, que não o nosso Senhor. Maneira de falar, né, que são os pecados da língua, que também já foi trabalhado aqui. Outra coisa, a gente tem que lembrar que nós estamos em ambiente público, né, na internet. Você fala, por exemplo, na sua rede social, no seu Facebook, vai estar todo mundo ali. A sua tia, seus primos, a pessoa que você está falando, o pessoal da igreja. E aí imagina o seu testemunho público, você agredindo outra pessoa, xingando, falando palavras de baixo calão, né? Então, é pecaminoso, meus irmãos. É pecaminoso, né, esse tipo de atitude, esses pecados da língua, esse ódio muito grande contra o outro. Você já não se preocupa com a conversão do outro, você não se preocupa com a vida do outro, você só se preocupa em ganhar o debate, em ser o candidato, ser melhor do que o dele, não importa se o seu relacionamento for acabar. Então, essa maneira também de falar, que não se observa o fruto do Espírito, né, mansidão, bondade, humildade, etc. Mas, pelo contrário, a obra da carne, né? Briga, dissensões, facções, contendas e coisas semelhantes a essa. Então, a maneira de falar é um outro erro. E um que eu coloquei aqui, que é ser cúmplice dos pecados de outros. Que é se fechar os olhos. Não, se ele é o meu candidato, tudo que ele faz é certo. O cara faz a maior besteira do mundo, não, mas ele não fez por mal. Não, se você, assim como você tem que elogiar aquilo que ele faz de correto, você também, mesmo se for o seu candidato, ou a pessoa que você vai votar, ou aquele partido que você, sabe, é mais inclinado, ainda assim você tem que pontuar os erros. A gente não pode fazer vista grossa, por quê? Porque melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. A gente nunca pode inverter esse padrão, né? Eu lembrei aqui agora, por exemplo, elas matarem os bebês, né, ali do Egito. Elas preferem agradar a Deus, temer a Deus e não matar os bebês do que aos homens, né? Então tem pessoas, eu acho, que estão temendo e amando mais a homens do que a Deus hoje em dia. E a gente tem que tomar cuidado para que não façamos isso também, pela misericórdia de Deus. Amém. Pastor Janison, para a gente encerrar essa rodada, para a gente entrar na próxima pergunta. Pastor Janison. Amém. Eu concordo com aquilo que meus irmãos colocaram, o pastor Coelho, o pastor Fernando.
Muito legal, creio que é um dos pontos altos desse debate, essa sistematização que nós estamos fazendo sobre esses erros, né? Como nós estamos enfatizando, o primeiro erro é exatamente ignorar a Escritura como palavra de Deus. É ignorar a Escritura como palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu ignoro o que a Escritura tem a dizer sobre esse assunto, assim como todo o restante da vida, a resposta ela continua sendo demandada de nós. E outras falas, então, vão começar a fazer parte da nossa mente, do nosso imaginário e do nosso coração. Então, o primeiro erro é esse, ignorar o que a Escritura tem a dizer sobre esse assunto, para poder pensar sobre esses assuntos à luz da palavra de Deus. O segundo erro, e aí eu vejo que é um declínio, é começar a adotar, então, as ideologias como revelação inerrante, como palavra inerrante. E aí você começa a adotar política como religião. O terceiro passo de declínio é colocar um político como seu ídolo. E todo ídolo, seja um político, seja um partido específico, todo ídolo ele exige fidelidade e sacrifício. Quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 6, versículo 24, Jesus fala isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus. E aqui o Senhor faz um exemplo com Mamon, né? Mas isso aqui pode ser substituído por qualquer outro ídolo. O ídolo, então, ele vai exigir fidelidade e sacrifício e vai começar a moldar a sua vida. Né? Tem um livro, eu acho, que é do pastor Bill, eu acho que é esse o nome, Você se torna aquilo que adora. Né? Assim como o crente ele passa a ser parecido com Cristo, à medida que ele serve e adora a Cristo, o cristão também vai ter o seu coração e a sua vida moldada, na verdade o homem, né, vai ter o seu coração e a sua vida moldada por qualquer outro objeto que ele venha a adorar. E isso recai naquilo que o pastor Fernando e o pastor Coelho colocaram. A linguagem passa a não ser mais cristã, mas mundana, ideológica. As atitudes passam a não ser umas atitudes que remetem a Cristo, mas que remetem ao partido, que remetem à perversidade, ao mundo. Então, tudo inicia com o desprezo pela palavra de Deus, logo um ídolo é colocado no coração e esse ídolo passa, então, a reger a vida. Isso é muito complicado. E é algo muito triste, porque uma das coisas que tem sido sacrificado nesse altar da ideologia é a comunhão cristã. Né? Lá em Efésios 2, Paulo nos diz que Jesus ele morre na cruz para poder realizar a reconciliação entre nós e Deus, mas também entre os próprios homens, para que haja amor entre o seu povo. A barreira de inimizade ela é destruída por meio da cruz. Um dos propósitos da cruz é esse. O que eu tenho visto é que irmãos têm se odiado, dentro da própria igreja, membros têm deixado de falar uns com os outros, têm falado coisas muito pesadas, impiedosas acerca da vida de outros irmãos, exatamente porque eles abandonaram o princípio do amor, como o pastor Coelho ele tem colocado, né? E lembrando que o amor bíblico não é amor sentimental, mas é agir em favor do bem do outro, se trata de atos de ação, de serviço, em prol do bem e da edificação do outro, e tem então deixado a mente e o coração ser regido pelos seus ídolos e erigido então uma barreira de separação e de ódio, a qual Cristo morreu para que não existisse na igreja. Né? Então esses são alguns pontos, pastor. Ignorar a Escritura vai também ignorar os limites do Estado, vai ignorar o que é a política. A política passa a ser predominante na vida, o que o pastor Janine colocou aí. O cara só fala sobre isso. Deixa de ser uma esfera a qual o cristão deve pensar e agir para tomar tudo. Sacrifica-se a família, sacrifica-se a amizade, sacrifica-se o culto a Deus, sacrifica-se tudo no altar da política quando ela se torna um ídolo na vida do crente. Essas são as minhas considerações. Posso só ler aqui um versículo que me chamou a atenção sobre isso que o pastor Jansen também falou? Está em Salmo 18, do 8 ao 9. Diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Só para ilustrar o que foi dito aqui com a Escritura. Ok, pastores. A gente vai passar para a próxima pergunta.
E a nossa próxima pergunta, que ela é bem relevante da nossa atual conjuntura. Pastores, qual a importância da política em situação de pandemia? A gente tem percebido aí, vocês estão vendo claramente, uma certa guerra entre o governo federal e os governadores, né? E você vê também posicionamentos e decisões, decretos, votações no Congresso Nacional, conversas, diálogos entre o Senado e a Câmara. E como é que vocês conseguem observar como a política sendo importante neste contexto? O pastor Manuel Coelho falou algo desse posicionamento, do que pode ser como consequência, não é? E aí eu vou voltar agora, o primeiro a perguntar. Me ajudem na ordem, por favor, para que possa responder desta rodada. Quem lembra? Eu acho que é o Angelino. Agora é o pastor Coelho que vai começar. O pastor Coelho começa aí. É o pastor Coelho. Eu voto nele também. Pastor Coelho, é a sua palavra, então. Como é que o senhor vê isso? Tá, meus irmãos. Irmãos, a questão ela tem a ver direto com a promoção da vida, né? Então, vocês imaginam o seguinte. Há uma pandemia. A pandemia já matou milhares de pessoas pelo mundo. A pandemia já chegou no nosso país. Já matou milhares de pessoas. Nós estamos observando várias pessoas dizerem que nós estamos agora entrando no pico dela. Um momento de mais intenso perigo. Nós estamos vendo a mortandade realmente se espalhar pela nação. Aqui mesmo em Belém, né, entrando em colapso aí, o sistema de saúde. Em Manaus, nós temos visto o que está acontecendo. Meu ponto, meus irmãos, é o papel da política nessa questão, no sentido de que, né, aí eu volto para Romanos 13, quando o apóstolo Paulo diz, quando ele fala aqui, versículo 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Quando nós pensamos, então, que a autoridade ela tem que promover o bem, ela tem que, em outras palavras, defender a vida. Defender a vida. Quando Paulo fala lá no capítulo 9, ele cita os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, mas eu quero especialmente colocar aqui a questão do não matarás. Quando eu propus essa questão aos irmãos, eu estava pensando especialmente nesse aspecto, irmãos, da relação entre a política, as medidas políticas, as tomadas de decisões dos governantes, tanto do governo federal como dos estados, e também do poder judiciário, dos três poderes, né? Em relação a esse momento, irmãos, de morte, de grande mortandade que tem se espalhado pelo mundo e que chegou na nossa nação, né? Então, se coloca esse aspecto, irmãos, aí, de qual o posicionamento de um governante, qual o posicionamento do governo em relação a essa promoção do bem. Eu penso que aqui é uma conexão direta. Quando Paulo fala entre promover o bem, está promover a vida. E isso tem uma implicação direta com uma questão de pandemia, penso eu, entendo eu. Porque eu penso assim, a política, nesse momento, é algo de extrema importância pelas medidas que todo governante terá que tomar nesse momento. Isso está sendo exigido do Trump, lá nos Estados Unidos, está sendo exigido na Europa. Enfim, todos tiveram que se posicionar e tomar posições bem firmes para evitar as mortes, ou pelo menos para que seja um mínimo de morte, né? Vão morrer pessoas, inevitável, mas que, vamos dizer assim, nós possamos não tratar disso de maneira leviana para que muitos não venham a morrer, poderiam ter sido salvos. E o posicionamento dos governantes é muito importante com relação a isso. Outro aspecto, meus irmãos, que foi muito colocado também é a questão da economia, né? A questão da economia foi muito posta nesses dias, desde o início, na verdade. E eu lembro, eu fiz um pequeno estudo, irmãos, uma palestra que eu publiquei na internet nesses dias,
sobre essa relação entre a saúde e a economia, entre a pandemia e a economia. E lá o Salmo 104, ele fala que Deus, ele dá o trabalho para o homem, não é? Ao mesmo tempo, mostra que a vida vem de Deus, ou seja, a nossa respiração vem de Deus. Nossa vida e nossa morte estão nas mãos do Senhor. Isso mostra, meus irmãos, que a vida no sentido mais amplo, ou seja, a vida na questão no sentido de defender a economia, de defender, vamos dizer assim, um aspecto mais físico mesmo, eles estão unidos ali, entendo eu, no Salmo 104, de maneira, meus irmãos, que essas coisas não se combatem, mas elas estão unidas na defesa da vida. Então, é evidente que todo governante, em tempo de pandemia, defendendo a vida, ele deve pensar nos dois aspectos, mas ele não pode, de maneira nenhuma, eleger um aspecto em detrimento do outro, porque isso seria matar pessoas. Então, eu penso que nós temos que avaliar as políticas públicas nesse momento, nesse aspecto, irmãos, de questionarmos e de olharmos para o que os governantes estão fazendo, avaliarmos isso no aspecto de que eles estão defendendo de forma equilibrada as duas coisas. Eu sei que isso é muito difícil, é um desafio, isso é desafio não só para o Brasil, é um desafio para o mundo. A crise econômica virá, é inevitável, porque depois de uma pandemia vem a crise econômica, e os governantes devem avaliar, então, os dois aspectos, o aspecto mais sanitário mesmo, de combate ao vírus, e o aspecto também econômico, mas não escolher um pelo outro. A grande responsabilidade dos governantes disso. Um outro aspecto também, irmãos, é o aspecto da unidade da nação nesses tempos. Nós vivemos em tempo de guerra. Aí não tem direita, não tem esquerda, não tem eu gosto desse, eu não gosto daquele, e o vírus mata todo mundo. O vírus não vai escolher a ideologia política, né? Então, infelizmente, nós vivemos num tempo em que o país deveria se unir, e é por isso também que aí nós temos que entrar na questão da igreja. A igreja tem que avaliar esses aspectos da defesa da vida e da defesa da economia, avaliar bem isso e contribuir para isso, de alguma maneira, por exortações, conselhos mesmo, e demonstrações na própria vida da igreja disso, desse equilíbrio, mas também tem que promover a unidade. Quer dizer, nós estamos vivendo num tempo de polarização tão grande, no momento em que a nação deveria se unir, os poderes deveriam se unir em prol de o quê? De combater esse vírus e salvar vidas. Um reino dividido não subsiste. Ok, irmão. Não, irmão, só concluindo. Então, meu ponto é o seguinte, eu penso que os governantes eles têm que pensar nesse equilíbrio, nesse momento, entre a vida e a economia. Né? É muito difícil, mas esse é o papel deles que se exige agora, e nós temos que orar por ele, e de unir a nação em prol do combate a esse vírus. Esses são os dois aspectos que eu acho que aí envolvem as questões políticas com essa pandemia, né? Então, em termos de realmente ver aí o equilíbrio e a unidade para enfrentarmos esse inimigo, é uma guerra, né? E, para finalizar, como a igreja pode ajudar nisso? A igreja pode ajudar exatamente propondo esse equilíbrio, incentivando esse equilíbrio nas suas próprias ações, né? Como igreja, como comunidade, como também cada crente individualmente, e não promovendo a divisão da nação. É aquilo que a gente já falou no ponto anterior. O ódio, a divisão, no momento de guerra, é fatal. Então, você está dividindo, em vez de você estar combatendo o inimigo comum e está matando muitas pessoas. Né? Também a própria crise econômica também pode matar pessoas. Então, esse é o meu ponto, irmãos. Concordo com o pastor Coelho nesses pontos que ele falou. É preciso encontrar um equilíbrio entre a saúde e a economia, né? Isso é muito difícil, né? A gente precisa orar. Foi difícil, como acho que foi o pastor Felipe Fonte que publicou, disse que foi difícil para a gente definir se parava ou não as atividades na igreja. Imagina as atividades de um país, né? Que vai ter implicações muito maiores, né? Quanto mais tempo ficar, né, na quarentena, crise política, entre outros fatores. Então, com certeza, o objetivo tem que ser a preservação da vida. Agora, a maneira como isso vai ser feito é um grande desafio e nós precisamos orar por isso, porque, por exemplo, tem outras variáveis que vão surgir. Como é que isso vai ser feito? Por exemplo, nós temos a quarentena, mas a gente estava tendo notícias também de pessoas que estavam sendo agredidas quando encontradas
nas ruas, né, para voltarem para casa presas. Né? Será que essa é a maneira de fazer a quarentena? Qual é a melhor forma? Então, tem várias variáveis, né? A questão da economia, a questão da união, que o pastor Coelho também apontou, é muito interessante, porque eu vejo a mídia, no nosso país, e talvez até num contexto global, ela procura exatamente o contrário. Ela procura dividir. Ela vai perguntar, pastor Dirley, o que você acha do pastor Coelho? Aí o senhor vai falar um monte de coisa, aí o senhor falou alguma coisinha que não sou muito bem, aí vão colocar na manchete, o Dirley odeia Coelho. Aí vai perguntar para o Coelho, Coelho, e aí? O que você acha do Dirley? Olha o que ele falou de você aqui, o Dirley não vai com essa cara. Aí o pastor Coelho vai e rebate, aí pronto. É isso que acontece na mídia. As notícias são sempre assim, né? Para dividir, para colocar um contra o outro, para procurar a pior forma possível de transmitir aquilo que a pessoa está falando. Isso provoca ainda mais problemas, ainda mais divisões. E eu não estou falando aqui de partido nenhum, de A ou B, né? É do sentido da divisão em si, que acaba a maneira como o jornalismo também tem feito essa cobertura de tudo, também gera mais divisão. Mas concordo com tudo que o pastor Coelho falou. O objetivo tem que ser preservação da vida. Saúde e economia precisam encontrar, né, esse equilíbrio para que as duas coisas sejam dadas a sua devida importância, lembrando que mental, para que a gente possa ter alguma também economia. E a união, né, do país. Esses 3 pontos que o pastor Coelho tocou, concordo com os 3, eu acho que é um tremendo desafio, tem muitas implicações e a maneira como vai ser feito é muito difícil, a gente precisa orar e pensar e refletir, conversar sobre essas implicações. E também a minha crítica aqui também em relação à maneira como o Jorge Visão. Ok. O pastor Jânio deve saber um pouquinho, né? O governo federal e todos nós às vezes não sabemos, mas é uma briga entre direitos individuais e direitos sociais, né? Então, no direito social, alguém pode me impedir, né, meu ir e vir, meu direito de ir a um parque e ali fazer um exercício, né? O meu direito de caminhar na rua, de entrar em 4 bocas, será que eu vou poder entrar daqui a pouco lá, né? Meu direito individual, né? E aí entra o conflito. Aí o Benevides outro dia fechou, né? Ou limitou a entrada através do comprovante de residência. Ou a questão é dos direitos sociais, né? Será que você tem o direito de contaminar os outros? Né? Então, para resguardar. Então, há um conflito, como o pastor Angelino está falando, que é um grande desafio. Não é tão simples assim, não é somente abrir o mercado, porque isso implica em vidas, né? Não é tão somente fecha tudo, porque isso implica em economia. Então, quem tem razão? Eu acho que a igreja, todos nós, eu estou aprendendo muito com os pastores nesse sentido, tem que ter sabedoria e orar para que haja um consenso, porque esse foi uma das questões, né? Quem tinha razão, o presidente ou o ministro da Saúde, né? Quem tem razão é o presidente ou os governadores. Então, quando a gente passa a entender um pouquinho dessa perspectiva, a partir do ponto bíblico, daquilo que o pastor Coelho nos apresentou, eu acho que a gente começa a encontrar o caminho. Mas a resposta para a gente é difícil, né? Eu sei que para os governantes também é difícil. Eu sei que muitos deles estão pensando nas próximas eleições. E é um desafio que a gente tem que olhar para Romanos 13, como a gente está vendo aqui, com um grande desafio para a nossa vida. Pastor Jânison. É muito interessante o princípio que o pastor Coelho colocou, porque essa resposta também tem sido dada de maneira ideológica, né? Eu vejo que parece que só tem 2 propostas, ninguém apareceu com uma alternativa que possa relacionar tanto a questão da saúde como a questão da economia. E eu vejo que os excessos que têm sido praticados e estimulados, como muito bem colocaram os pastores, também é por uma questão ideológica. Eu acho que a importância do Estado nesse momento é minimizar
fazer de tudo, pensar e agir para minimizar o impacto que essa pandemia tem trazido sobre as vidas, mas também pensando no impacto econômico que isso implicará em vidas também, né? Dentro dos limites do Estado. Já que nós estamos pensando biblicamente, eu creio que temos que observar isso. O Estado ele deve possuir limites, né? Algumas pessoas elas têm ignorado a sua responsabilidade pessoal também e exigido do Estado coisas que a própria Escritura não exige. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, que é gigante, né, ele tem ultrapassado seus limites e cometido alguns abusos também, exatamente por não reconhecer até onde ele deve ir. Uma outra questão importante, somente para contribuir, eu vou já fechar a fala porque eu concordo com tudo aquilo que o pastor Fernando e Coelho colocou, é que o Estado ele tem a obrigação mais que nunca de tomar atitudes para minimizar o impacto de tudo isso que está acontecendo, inclusive mantendo coisas básicas que são esperadas dele, que é a honestidade. Existe uma quantidade de contratos ilícitos e superfaturados que têm sido feitos e fabricados durante esse período, que é angustiante ver, porque isso vai implicar também na questão da vida. Como o pastor Coelho colocou, esse é o princípio do Estado nesse momento. Pensar na produção da vida e a economia, se ela estiver arrasada, como alguns municípios e estados têm já arrasado a sua economia por causa de corrupção, isso também vai ocasionar em mortes e em destruição. Então, o Estado deve cumprir o seu papel em minimizar, isso é um desafio, sim, precisa ser feito de maneira equilibrada, pensando exatamente em vidas. Esse princípio de preservação da vida deve ser aquele que pauta, eu concordo com o pastor Coelho e o pastor Fernando, as medidas que serão tomadas. Ao invés de uma guerra política que nós estamos vendo, onde nós temos excessos sendo praticados e estimulados de ambos os lados, né? Sem a perspectiva de reunião para conciliação, eu não vejo unidade para a derrota desse momento tão difícil que a gente tem enfrentado. A unidade ela é vital e não é isso que nós estamos vendo. Parece que da parte de uns há uma tentativa de implementar uma estratégia de terra desolada mesmo, né? Arrasando com tudo e jogando a culpa no governo federal. Por parte do governo federal, ao que me parece, há uma tentativa de, às vezes, minimizar demais o impacto da doença, o que também não é assim. Então, os extremos, nós temos que fazer crítica aos extremos. Não podemos ignorar uma doença cruel, uma doença que ela é perversa na sua forma de agir, é agressiva demais, mas também não podemos ignorar a questão econômica, porque a fome mata também, né? Eu não tenho visto esse diálogo e nem essas duas colocações na mesma fala de muitas pessoas, né? Ou é só a questão econômica, ou é só a questão de combate ao vírus. E isso é assustador, né? Não haver unidade nesse momento é assustador. É verdade, pastor. Eu mudei de opinião. Eu tinha uma percepção somente que que era mais uma questão, talvez era mais uma questão política em si. Na verdade, todos os governos estão discutindo, né? Existe guerra ideológica ali, né? Entre eles, né? Oposição, situação, estão discutindo muito essas questões. Cada um jogando essa culpa. Aqui no nosso país não é diferente. E eu via que era possível, sim, trabalhar muito mais a questão econômica, visto que tem outros vírus, tem outras doenças que têm matado mais. Não sei se os senhores sabem, né? Mas com certeza sabem. Tem outros vírus que matam muito mais. Mas a questão que a gente percebeu, e aí me fez cair a ficha, é porque a questão toda é o quanto isso se alastra, na verdade, né? E o quanto o sistema de saúde, diferente, por exemplo, de alguns países pelo mundo, do nosso, nós não temos a estrutura. Apesar de muita gente falar que o SUS é o melhor sistema, mas a gente não tem o melhor sistema de saúde. Então, eu mesmo precisei mudar, principalmente porque a gente vê esse colapso todo. Há jogadas políticas, há uma preocupação de fechar, como, por exemplo, no nosso município lá,
declarar calamidade pública, e a gente sabe que muitos prefeitos querem recursos, né? Querem recursos mesmo. Só que a gente percebe que o colapso está chegando, e principalmente quando começa a chegar próximo de nós, a gente percebe a realidade disso. Um apresentador aí de TV, ele pôde voltar atrás. Não é tão assim, né? Como o governo federal minimizando tudo. Não é tudo isso, mas quando a doença chega na nossa casa, a gente, não, peraí, ela é realmente perigosa. Como a gente sabe que é. Então, esse é um dos desafios que eu acho que é importante, poder entender que a gente precisa saber conjugar essas coisas. De fato, o presidente tem razão, ou muitos vão morrer agora, ou vão morrer depois, isso de fato é verdade. Como também não está correto o seu posicionamento em frisar e achar que é só economia, que a gente não tem que cuidar e trazer os investimentos necessários, né? A nossa oração, e a gente pede misericórdia a Deus para sustentar o nosso país após isso tudo também, né? Mas e hoje, o que a gente está fazendo? O que o governo, o que os estados, os municípios, o governo federal? Ontem, particularmente, passando em Ananindeua, os bancos, Caixa Econômica completamente lotados, passamos em frente do centro lotérico completamente lotados, as pessoas estão desesperadas para pegar os seus 600 reais. Eu fui ontem à igreja e no caminho a gente viu isso, todas as caixas econômicas, todos os centros lotéricos lotados. E as pessoas estavam amontoadas lá. E aí a gente, Senhor, tem misericórdia, porque... E aí o próprio governo também não cria medidas e forma de poder ajustar isso, não é? Que eu acho que, por mais que as pessoas, claro, as pessoas têm responsabilidade, muitas pessoas estão negligenciando isso, mas o governo é responsável, ele tem que dar o jeito, né? Ele tem que pressionar os bancos para facilitar para as pessoas. E eu vejo que só misericórdia, a graça do nosso Deus para nos ajudar, para que a desgraça não seja maior nesse contexto. A gente sabe que Deus está conduzindo isso, e há de conduzir, né? Meus irmãos pastores, a gente está chegando à última pergunta. Eu sei que vocês querem compartilhar, que a gente possa fechar aqui, e eu vou compartilhar com vocês a nossa última pergunta. Amém. Eu não vou começar por uma ordem, como a gente estava vendo. O primeiro que falar, já pode aí. Essa pergunta para a gente fechar o nosso debate hoje, nosso bate-papo, melhor dizendo. Qual a implicação da política para o reino de Deus? O Fernando começa aí. Meus irmãos, o John MacArthur, ele falou que não é nenhuma, né? No final das contas, todos esses reinos do mundo, eu lembro da estátua do rei Nabucodonosor, do sonho que ele teve, que a cabeça era de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze e os pés, os pés de ferro e barro. E aí Daniel vai mostrar, né, a interpretação, né? A cabeça representava a Babilônia e o resto, os reinos subsequentes. Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E nos dias do Império Romano, ele vai falar, né, vem uma pedrinha que vem, esmiuça a estátua toda, e ela vai tomando conta de tudo. Ela vai se tornando uma grande montanha. Ele fala de um reino que não terá fim, né? E aí foi no dia do Império Romano que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. E o reino de Deus já está entre nós e virá na sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Então nada pode impedir o avanço do reino de Deus, nada pode impedir o estabelecimento do reino de Deus, e esse reino, né, não terá fim. No final das contas, quem vai reinar não vai ser Bolsonaro, não vai ser Lula, não vai ser nenhum outro, vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo, em novos céus, nova terra onde habita a justiça. É aí que tem que estar a nossa esperança. Nada Amém. Pode frear o reino de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. É bom ouvir uma milenista. Calma, pastor Janisson. Eu já vou lhe dar a palavra. Essa parte, eu acho que só os pós-milenistas teriam um problema com isso. Eu concordo plenamente com o que o pastor Fernando colocou, né? O Senhor governa soberanamente. Nesse momento onde a nossa responsabilidade é vital,
Nós não podemos ignorar isso. Na verdade, nós, reformados, não ignoramos isso, apesar de todas as falácias, né? Mas nós reconhecemos que Deus, ele governa e que ele é soberano. E essas verdades não podem ser esquecidas. Caso contrário, o pânico tomará conta dos corações, o governo do Senhor será subestimado, como se o Senhor tivesse perdido o controle das coisas. Então, nós não podemos esquecer que o Senhor governa e que o Senhor está implantando o seu reino, e a plenitude disso está por vir. Tem 2 salmos que eu acho que são muito importantes serem citados, e eu vou fazer uma citação breve deles e depois encerrar e passar ao pastor Coelho. Primeiro é o Salmo 38, né? O Salmo 33, que inicia assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. No versículo 10, vem dizendo, né? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Portanto, o povo de Deus deve se manter feliz e jubilando, porque o Senhor governa dos céus. As nações, elas vão pensar em estratégias, elas vão traçar planos, mas o Senhor vai estabelecer, o Senhor tem estabelecido o seu conselho para sempre, ele não vai ser derrubado. O último salmo que eu gostaria de citar é o capítulo 2, sobre o reinado do ungido de Deus. Fala, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Por quê? Porque o Salmo vai continuar dizendo que o Filho de Deus ele está entronizado e que ele governa as nações, ele vai esmigalhar os seus inimigos, ele vai implantar de maneira plena o seu reino. Todas as nações, todos os povos são herança e possessão deles e ele as governa. Precisamos lembrar disso. O povo do Senhor deve continuar descansando em Deus, porque o Senhor governa, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós não podemos deixar com que o pânico tome conta dos nossos corações. E lembrando, como o pastor Fernando muito bem colocou, que o reino pertence a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. É esse reino que precisa ser almejado, buscado, porque somente nele haverá a liberdade de toda dor, de todo engano, haverá justiça plena sendo implementada, mas também é um reino que deve ser temido, porque o Senhor ele trará juízo sobre aqueles que têm desprezado e ignorado o seu reino, têm desafiado o poder e o governo do Senhor, inclusive por meio de atos de corrupção e impiedade. O Senhor tenha misericórdia de nós, e eu concordo com John MacArthur, né? De maneira vital e essencial, a política ela não interfere no governo, nos planos e no reino do Senhor. Amém. Pastor Coelho. Amém, meus irmãos. Irmãos, só posso dizer amém. Mas só completando aqui, é que quando Paulo fala, né, Romanos 13 de novo, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A mente de Paulo sempre é teocêntrica. Quando ele pensa em governantes, é Deus. Quando ele pensa no marido, é em relação a Cristo. Quando ele pensa na esposa, é em relação à igreja, é Cristo. Quando ele pensa nos pais, como aqueles que devem ensinar a palavra do Senhor. Quando ele pensa nos filhos, também que deve obedecer os mandamentos do Senhor, de honrar pai e mãe. Quando ele pensa nos senhores, né, nos patrões, ele diz assim, olha, vocês têm um Senhor no céu. Quando ele pensa nos servos, nos empregados, ele diz, olha, vocês devem fazer para o Senhor e não como para homens. Então, toda a mente de Paulo, toda a mente das Escrituras e do cristão é teocêntrica. O Senhor reina. Então, nós estamos falando aqui exatamente nesse sentido de política, porque nós entendemos que ele reina e que ele delega a esses homens, né, a essa responsabilidade de governar, mas, na verdade, ele reina. E Paulo encerra Romanos capítulo
12, dizendo assim, no versículo 11, e digo isto conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivo do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, meus irmãos, é porque o reino habita em nós. Então, isso tem uma implicação direta para esse momento. Em vez de nós ficarmos brigando e seguindo as obras da carne, e seguindo a política suja, né, da desonestidade, da dissolução, da contenda, da inveja, nós temos que atuar aqui exatamente como aqueles que são de outro reino, né? Aqueles que são do reino da luz, aqueles que são do reino de Cristo, irmão. Cristo é a nossa esperança. Louvado seja Deus, porque aconteça o que acontecer, Ele reina. Amém. 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 Pastor, é interessante que esse texto que o senhor citou, ele está dentro do contexto, né? É o finalzinho do capítulo 13, isso. E ele é uma expressão escatológica, né? Exatamente. É uma expressão escatológica para mostrar, mesmo que muitos que vocês queiram fugir de escatologia, sei que vocês fogem de escatologia, né? Mas esse texto, ele está dentro esse texto escatológico, ele está dentro do contexto em que ele está falando dessa relação política, né? Exato. Então, para mostrar também que, escatologicamente falando, a política será um dos destaques, ainda que o reino de Deus não dependa da política. Sim. Não é para o seu estabelecimento, mas foi muito bem apresentado pelo pastor, porque deve ser uma preocupação nossa com o que? Com a política, com o que? Com a pandemia, como disse o pastor Angelim, nossa preocupação tem que estar no reino de Deus. Porque quando a gente foca muito na pandemia, aí a depressão, síndrome do pânico, todas as crises emocionais que todo mundo conhece, né? A gente foca na política, todas as brigas ideológicas que a gente imaginar. Mas quando a gente foca no reino, a gente tem a certeza e segurança de que os nossos pés não estão resvalando, né? Amém. Os nossos pés não vão resvalar porque eles estão firmados em Cristo. Amém. Pastores, esse foi então os nossos diálogos pastorais de hoje, falando sobre cristão e política. Na próxima semana nós iremos apresentar o próximo tópico, a gente ainda vai discutir ainda, né? Depois, quando a gente desligar tudo aqui, a gente vai ver qual é o próximo tópico que a gente vai discutir. Mas é muito bom ouvir os pastores, é muito bom ouvir cada um de vocês, aprender. Né? Eu estou gravando tudo aqui porque a fonte de conhecimento e o que nós aprendemos nesse momento foi importantíssimo. O pastor Janisson tem para compartilhar conosco alguns livros aí que ele gostaria de indicar para a gente, né, pastor Janisson? Vou passar aqui, aí o senhor pode falar sobre eles. Tá bom. O primeiro livro é um livro de uma linguagem bem acessível e também que vai abordar de maneira crítica, pela lente da Escritura, diversos posicionamentos ideológicos. Vai mostrar aqui qual é o erro de cada posicionamento ideológico, mas principalmente a base que o autor ele vai seguir é exatamente mantendo em mente que o cristão deve olhar tudo pela lente da Escritura e que, a partir do momento que ele substitui a sua devoção a Deus pela devoção a uma posição política, ele se tornou um idólatra. Então, muito do que nós conversamos aqui acerca de idolatria política, de ideologia comandando a vida e dos efeitos perversos que isso vai causar sobre o coração, o doutor Koizis, ele vai abordar nesse livro. O segundo livro é um livro conhecido também, da editora Vida Nova, Estado e Soberania, do Herman Doivet, onde ele vai tratar de maneira muito didática sobre o que nós falamos sobre o limite do Estado, né?
Como é que o cristão ele deve ver a política como mais uma esfera e não como a esfera que toma todas as coisas, e por isso existem limites no Estado e respostas que nós cristãos precisamos apresentar diante dos governantes também, tá bom? Então, fazendo uma breve síntese, esses livros são muito profundos, muito didáticos também, e eu creio que vai ajudar a pensar de maneira bíblica sobre esse assunto. Ok, pastores. É muito bom ouvir e compartilhar esse tempo com os irmãos, com os pastores, ter aprendido muito mesmo com todos vocês. E cremos que essa é uma boa oportunidade para ajudar os nossos irmãos, nossos amigos a entender um pouco esse contexto. E eu quero agradecer ao pastor Manuel Coelho, ao pastor Fernando Angelim, ao pastor Janisson. E que Deus abençoe grandemente, porque com certeza hoje nós fomos edificados com as contribuições. Amém. E que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Cada um quiser nos dar uma 30 segundinhos aí de palavra para finalizarmos. Fique à vontade. Meus irmãos, para finalizar, eu só vou ler um trecho das Escrituras para nossa reflexão, a parte B de Daniel 4:32. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quem está no governo de todas as coisas é o Altíssimo. Só isso. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos os meus amigos. Amém. Para finalizar, eu queria agradecer também o convite. Fui muito edificado. Uma bênção, né? Poder utilizar dessa tecnologia para produzir coisas edificantes pela misericórdia do Senhor e conversar como pastores mesmo, os nossos desafios e os desafios da igreja também, e face dessas situações que têm sido bem destacadas nesse ambiente. Mas lembrando, gostaria de finalizar também com uma citação da Escritura do Salmo 33. Né? Traz paz ao nosso coração, saber que o Senhor governa e que o seu conselho permanece para sempre. Não devemos esquecer sobre isso. Amém. Amém. Irmãos queridos, foi um grande prazer. Obrigado, pastor Vilei, que fez o convite, né? E todos os queridos amigos, Janisson, Angelim, né? A gente vai ainda se encontrar pessoalmente, estava com saudade dos irmãos, mas já foi muito bom vê-los assim, né? Eu tenho uma grande admiração por todos os pastores, me alegro muito mesmo de estar nessa comunhão com os irmãos e aprendi muito, muito hoje com todos vocês, agradeço, né? Então, já que todo mundo está encerrando com o versículo, deixa eu encerrar também aqui, né? Apocalipse 21, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lá no verso 3 diz: Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, pandemia é coisa daqui. Lá na glória não vai ter pandemia. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que alegria estar com vocês. Amém. Amém, pastores. No próximo encontro, um dos pastores vai ser o mediador. Hoje, graças a Deus, eu fui mediador. Eu não. Você foi bem. Fica você mesmo. Muito bom, pastor Vilei. Gostamos muito da sua mediação aí, botou ordem na casa e pois é, bem as falas. Amém. Nas próximas, no próximo encontro debate que nós teremos, nós iremos ter um dos pastores vai estar mediando, conduzindo aí mas essa em particular sobre política, eu agradeci muito a Deus por ter deixado vocês, né? Que é uma discussão bem difícil, esse tema, controverso. Ele é polêmico, mas quando centramos nossos olhos na cruz, Amém. a segunda vinda no reino de Deus, acho que fica muito mais fácil a gente entender isso. Agradeço a contribuição dos pastores. Deus abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.